Irmãos, a palavra do Senhor diz em Gálatas 2. Eu quero meditar no versículo 20. Nós estamos, irmãos, falando sobre a vida cristã. O pastor Pedro iniciou falando sobre a graça. A graça é o amor de Deus que se abre para nós, irmãos. Se relacionar com a graça de Deus é se relacionar com o amor de Deus. A forma mais próxima da gente entender a graça, portanto o amor, é quando a gente passa a ter filhos. E não quero dizer somente aí, porque quem não teve o privilégio de ter filhos não conheceria a graça de Deus. Mas quando temos nossos filhos, a gente tem uma abertura maior de compreensão. Porque quando olhamos para o nosso filho, e eu vi a nossa irmã Nerian com uma criança, não sei de quem, não é sua, né, Nerian? Um pacotinho bem bonitinho. Nós temos uma criança no ventre aqui, né, do casal, nossos irmãos queridos, e tantos nós aqui, todos os outros irmãos. Quando eu olho para os meus filhos dormindo, e eu contemplo aquele sono tão angelical, há um amor profundo que brota. Não é assim que os irmãos falam? Pensam também? Sentem? Eu lembro quando minha filhinha estava novinha, minha esposa falava assim: para de olhar, você vai acordar com o olho, hein? Mesmo a gente fica olhando assim, acaba até acordando, né? Mas, irmãos, essa experiência que Deus nos concede também é uma experiência para que entendamos Ele que é Pai. A gente fala, Deus não é padrasto, é Pai, né? Isso está querendo dizer o seguinte: Ele ama. A experiência com a graça de Deus é o Deus, irmãos, que não quer destruir. Quando Deus criou e sua criação caiu, e Ele é amor, obrigado, meu irmão, e Ele sendo amor, Ele olhou para essa criação, e Ele tinha dois caminhos. Um era destruir e fazer tudo de novo. A outra é recuperar o que Ele fez. Qual é o caminho do amor? É destruir o que fez ou reconstruir o que fez? Qual é o caminho do amor? É destruir? Não. Irmãos, quando a gente entende a graça de Deus, que é o amor, a gente entende como Deus age. Deus não faz acepção. Por que Deus não faz? Porque Deus é. Você faz acepção de filho em casa, papai? Você põe um prato de comida mais gostoso para um e outro? Não. Quando você reserva aquela carninha, você reserva para fulaninho e não para fulaninha? É assim? Ou é para todos? Sua alegria não é que todos participem daquele banquete em casa? É ou não é? Porque você ama. Porque Deus não faz acepção de culturas. Porque Deus é amor. Irmãos, a Bíblia diz que o inferno não foi para a sua criação. Diz que o inferno foi para o diabo e seus anjos, não para a humanidade. Porque Deus não amou o diabo e seus anjos, Ele os amou, mas eles se afastaram de Deus. Irmãos, então quando a gente entende a graça de Deus, como é que Deus age, a gente tem um novo desafio agora. Por isso que a mensagem de hoje, depois da graça que o pastor Pedro proferiu, é sobre a vida cristã. O que é a vida cristã, irmãos? A vida cristã é um convite para receber a graça de Deus. Ela começa, irmãos, com um convite para entender e para receber. Ela é um salto, irmãos. Eu tenho um aluno que é filósofo. Ele fez na FAGE, mestrado dele em filosofia. E ele estuda um autor chamado Kierkegaard. Eu não sei se alguém aqui conhece esse autor. Quem conhece aqui Kierkegaard? Não, então os irmãos aqui conhecem, irmão Pedro. Então veja só. Kierkegaard foi um homem que falou para filósofos ateus, céticos. O cético também não necessariamente ele não é um ateu. Ele é alguém que duvida. É da dúvida que ele parte para a certeza. A ciência é cética. Ela busca, fala ciência aqui, porque tem a ciência aqui. Abraçando a irmã, é cientista, né?
A ciência é cética, ela parte da dúvida e busca a certeza. Só que os céticos perderam, né, o existencialismo, então caminhou o homem assim para a falta de certeza para tudo, em face da morte. E aí, irmãos, Kierkegaard era um filósofo que também caminhava por esse ceticismo, mas Kierkegaard disse o quê? Que algo empurra o homem para Deus. Algo empurra o ser humano, incrédulo ou crente, empurra, que é a realidade da morte. A morte empurra o homem para o inevitável. As pessoas dizem assim, nós só temos uma certeza na vida, que nós vamos morrer, né? Então a morte é uma grande indagação. Um dia perguntaram a Teresa de Calcutá, qual seria o maior mistério que ela já tinha observado na vida? Muitos esperavam ela responder, Deus. Ela disse, a morte. Aquele Garcia Marques, que ele escreveu aquele best-seller, né, que foi laureado com o prêmio Nobel, aquele Mundo de Solidão dele, ele fala, perguntaram sobre morte, né? Ele falou que morte é estar e deixar de estar. Então os existencialistas não entendem esse deixar de estar para estar onde? Para eles é para não estar mais em lugar nenhum. Então o Kierkegaard dizia, irmãos, que a morte é um precipício que diz ao ser humano, defina-se. Você vai crer ou não vai crer? Aí Kierkegaard escreveu o livro Desespero Humano. O desespero humano vem desse confronto com a morte. Então os ateus, como não creem que exista nada depois da morte, eles tratam de buscar um sentido para a vida. É isso que o existencialismo faz. Se não tem nada depois da morte, então eu tenho que buscar um sentido para a vida. Senão vai cair num desespero humano. Para que eu vivo? Aí Sartre disse que se a vida não tiver sentido, então um tiro na cabeça é o que tem mais sentido. Então os existencialistas que não creem em Deus e não há nada depois da morte, eles falam assim, então vamos buscar sentido para a vida. Aí, o sentido para a vida não é mais religioso. O sentido para a vida é um projeto existencial. Sartre dizia que o projeto existencial seria ser autêntico com ele mesmo. Então, o melhor projeto para um ser humano é você ser autêntico com suas ideias, ser autêntico com o que você pensa, falar o que você sente e viver a vida toda assim. Sartre levou isso às últimas consequências, sabe como? Quando ele ganhou o prêmio Nobel. E aí, os irmãos, não sei se os irmãos sabem, né? Quem já ganhou o prêmio Nobel aqui deve saber, né? Que ganha uma fortuna em mais ou menos em torno de $1 milhão para lá. Fora o reconhecimento mundial, livros publicados, etc, etc, etc. Como Sartre tinha como sentido da vida ser autêntico com ele mesmo, e ele ganhou o prêmio Nobel de literatura, e quando o convidaram, ele disse que não estaria na cerimônia. Aí perguntaram, mas por que você não vai? Ele falou assim, porque a obra que eu escrevi não está baseada na minha pesquisa. Está baseada na pesquisa de Heidegger. Então, quem merece essa homenagem é Heidegger, mas ele já estava morto. Então ele falou assim, sendo autêntico comigo mesmo, eu não vou receber esse prêmio. E ele não foi receber o prêmio Nobel. Por que ele fez isso? Porque se ele não crê em algo depois da morte, ele não crê em Deus, ele criou algo para a vida dar sentido. E para ele, sentido estava em ser autêntico. Se a obra não é minha, eu não tenho nada que receber esse prêmio. Os irmãos entenderam? Um dia eu vi uma cena de um transatlântico, assim, um navio bem grande, para caçar baleias. Porque no Japão é permitido. E aí um bote inflável, ficava pequenininho assim perto do navio, correndo atrás do navio assim, e escrito no bote assim, Greenpeace. Vocês conhecem essa ONG? E eles estavam lá jogando não sei o que no navio, para o navio parar de atacar baleias. Irmão, se um barquinho daquele cair debaixo do navio, você sabe o que acontece? Ele é sugado pelas turbinas do navio e vira carne moída lá do outro lado. Eles morrem.
O objetivo de vida daqueles homens, daquelas mulheres ali, é defender a baleia. Outros encontram o sentido de defender a Mata Atlântica. Então, está cortando, eles abraçam a árvore assim, não vai cortar essa árvore. É meu sentido de vida é defender as nascentes. Então, o existencialismo, ele diz o seguinte: se não há nada lá do outro lado, irmãos, então o que é que eu tenho que fazer? Criar um sentido para aqui. Então, minha vida é isso aqui. Percebem? Quando Kierkegaard, e ele era cristão, ele disse: quando eu me deparo com a morte, e eu não sei o que tem do outro lado, Kierkegaard dizia então, ele dizia assim: então eu tenho que dar um salto no escuro. Olha o que é que Kierkegaard falou, olha como ele era cético. Se Deus existir, ele me acolhe. Se não existir, valeu a pena eu ter crido nele. Mas que a morte me obriga a dar um salto no escuro. Se há abraço do outro lado, eu não sei. Mas a morte me obrigou a dar o salto no escuro. Então, por isso que alguns diziam, nessa época, que a fé era um salto no escuro. Pois bem, na aula, o aluno me disse assim: professor, eu também penso assim. Eu não sei se tem braço do outro lado. Irmãos, quando ele falou isso, me evocou imediatamente a palavra ressurreição. A ressurreição, irmãos, é o quê? Vamos pensar na ressurreição? Salto no escuro. Quando Jesus Cristo volta dos mortos para o vivo, significa o quê? Que houve braço, que o acolheu e o trouxe de volta à vida. Aí eu disse assim: meu filho, há braço do outro lado. E quem nos garante isto é a ressurreição de Jesus Cristo. A volta dele dentre os mortos diz para nós que um braço o acolheu e o trouxe de volta. Por isso que Paulo diz: se ele não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Aí ele disse assim: mas quem me prova que Jesus ressuscitou? Aí eu falei assim: exatamente, a fé não começa pela razão. A fé é uma confiança no testemunho que Deus deu do seu Filho. Então, por isso que vai para a razão, mas volta para a fé de novo. Primeiro passo, a ressurreição é racionalmente compreendida como Deus mostrando que tem braço. Mas quem me prova que ele ressuscitou? Ninguém. A fé, então, volta a ser o começo de tudo, é confiança. E por que eu posso confiar em Deus? Se a fé não é, o começo dela não é racional, o começo dela é confiança, como é que eu posso confiar nele? Porque ele é amor. É por isso que tudo começa com a graça, pastor Pedro. A questão, irmãos, de crer em Deus não é racional, é moral. Não é racional. A fé sempre volta como um salto moral, antes de ser racional. O que significa moral? Confiança. Eu não conheço a Deus antes de me entregar a Ele, irmão e minha irmã. Eu vou conhecer Deus é na relação com Ele. E se você precisa conhecer Deus antes, saber quem Ele é, conhecer milimetricamente Deus para dar esse salto, você nunca vai dar. Porque Ele não se revela antes. Ele não se revela antes desse salto que é a entrega. Jesus um dia orou e disse assim: Pai, graças te dou, porque escondestes essas coisas dos sábios e dos entendidos, porque os sábios e entendidos só pula depois que entende. Eu estou pregando uma fé irracional, irmãos? Não, porque depois do salto você vai compreender. E antes do salto, o que é que ele me dá de garantia para que eu dê o salto? Uma questão moral. Ele se revela na sua graça. Ele o circunda com o seu amor.
O mundo está cheio da sua glória. Você sabia que tudo isso aqui, olha que paisagem, olha que nave bonita do templo, olha quanta gente bonita do seu lado, você também, perfeito, é graça de Deus. Por isso que eu disse que a fé primeiro é uma experiência moral, é de reconhecer o amor de Deus, não é racional. Então eu disse para aquele filósofo, meu aluno, eu disse a ele, que é um salto a partir da graça de Deus, da revelação que Deus faz do seu amor. Agora, depois desse salto que eu encontro, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar em nós, e aí ele começa a dar testemunho no nosso coração de que somos filhos de Deus. As coisas vão se esclarecendo, por isso que a Bíblia fala de glória, essa glória é luz, quer dizer, aí nós vamos compreendendo. Quem é historiador aqui sabe o que eu vou falar. Tem algum historiador aqui na igreja? Alguém que trabalha com história? Não? Ó, tem pouco historiador no mercado, hein, gente? História, irmãos, a gente só se faz história a posteriori, depois que acontece o fato. Ninguém faz história durante. A gente só compreende depois. É assim que a história faz. Teve o governo Lula, né? Como é que pode avaliar o governo Lula durante o governo Lula? Mas quando acaba, a gente não faz história? A fé também é assim, irmãos. Depois a gente entende. Por que Abraão é o pai da fé? Deus explicou tudinho para Abraão, deu um mapa, um GPS. Quando eu olho para o meu irmão aqui, eu vejo que ele gosta, né, dessa parte de eletrônica. Deus deu um GPS a Abraão, disse como tudo seria. Então ele disse a Abraão, faz o quê? Sai da tua terra. Sai de onde, Senhor? Da tua terra, da tua parentela, da tua segurança, e vai para a insegurança. E o lugar onde é mesmo o endereço, a quadra, não, vai que eu vou te mostrar. E diz que ele saiu ou não saiu? Saiu. E por ter saído, significa que ele entendia, irmãos. Sim ou não? Não, ele não entendia. Ele não sabia o caminho. Para onde eu vou? Eu vou te mostrar. É por aqui ou por cá? É por aqui. Tá, e agora? É por cá ou por cá? É por cá. Eu vou te mostrar. Isso é confiança. Isso não é racional a priori. Mas à medida que ele caminhava com Deus, essa dimensão racional precisa ser satisfeita, porque Deus nos fez um ser racional. E na medida em que eu confio, ele se revela a minha razão. Ele não me deixa sem razão. Aí eu vou entendendo. Irmãos, olha Hebreus, diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pelo seu poder. Aí, como é que fé entende? Fé entrega. Mas pela fé eu vou entendendo a vida. Eu não entendi quando Deus me disse, deixa a Caixa Econômica. Eu não entendi porque eu passei no concurso de procurador da Caixa Econômica e meu coração se entristeceu quando eu passei em 9º lugar. Não entendi. Hoje eu fiquei sabendo que um procurador de Caixa está ganhando quase 20 mil reais. Foi bom não ter entendido naquela época também isso. Procurador federal. Eu não entendi porque eu fiquei desesperado quando a notícia, todo mundo ligando para mim, parabéns, parabéns, parabéns. Eu falei, gente, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para minha vida. Por que eu passei? E aí eu abandonei, pedi demissão da Caixa, saí desarvorado da Bahia e vim fazer seminário. Eu não estava entendendo, mas quando eu cheguei no seminário, irmãos, aquele desespero, que dizendo assim, não é teu lugar, a Caixa não é teu lugar, vem para a Caixa você também. Eu era saindo da Caixa. Não era meu lugar, e o Senhor falou, teu lugar é o mundo. Aí quando eu cheguei no seminário com minha malinha lá, que eu coloquei, aqui é seu quarto,
Tinha um banheirinho lá com uma pia, pastor Pedro. Um beliche com 8 colegas para dormir comigo. E aí, quando eu sentei naquele seminário, que eu olhei, meu coração disse assim para mim: aqui é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Quando o procurador estava inquieto, mas como seminarista eu estava em paz. Eu não entendia, mas eu me joguei. E quando eu entrei no seminário, que eu comecei a estudar, minha vida foi estudando direito, não é? Estudando processo civil, processo trabalhista, estudando as leis, constitucional, detestava administrativo, e fui estudando para concurso, e essa coisa toda, e agora no seminário estou estudando Romanos. Eu falei, era isso que eu queria, gente. Era isso que eu queria, estudar Romanos, entender a graça. E eu queria ler até de madrugada, e meus colegas, apaga a luz. E aí eu comprei uma luminária para ficar estudando até de madrugada, enquanto o povo dormia, roncando. E eu estava lá estudando Romanos. Falei, era isso, eu não entendia, mas agora eu entendo. Não foi isso que Jó disse? Eu te conhecia de ouvir, mas agora... Primeiro é um salto, queridos. Mas discordo de Kierkegaard, me permitam aqui, não é no escuro, é um salto na graça de Deus. Estamos circundados de graça e de amor, não é um salto no escuro. Eu não entendo a relatividade do tempo, eu não entendo a dimensão do espaço. Eu não sei explicar, até hoje eu não sei explicar os 3 tempos que nós temos aí na criação, não é? O tempo eterno, o aeno e o cronológico. Eu não sei fazer essa relação ainda tão perfeita. Mas, irmãos, eu entendo que tem um Deus que domina o tempo. E eu me jogo. E à medida que eu me entrego a esta graça e a este amor, eu vou compreendendo. Então, a gente não fica sem razão. Como Karl Barth dizia, quares fides intellectum, a fé em busca de compreensão. Estamos em busca, mas eu já dei o passo, eu já me entreguei. Agora as pessoas querem compreender antes de dar a entrega. Meu pai fala assim, eu gostaria muito que alguém viesse dos mortos dizer como é lá. Vai ficar esperando, não é? Porque não vem, irmãos. E se algum misifi falar que é morto, é capeta, não é não. Não é, irmãos, morto não vem. Em nome de Jesus não vem. Até, a Bíblia diz, até que ele queria vir. Queria ou não queria? Não tem lá a história de Lázaro? O morto falou assim, deixa. Ele falou, manda Lázaro, eu não sou digno de ir, manda Lázaro. Aí Lázaro falou, eu não. Aí Abraão fala, né, na história, fala assim, não, ninguém vai para lá, nem vem de lá para cá, mas de cá para lá não. Lá tem quem, irmãos? Tem Moisés e os profetas. Ouçam. Por que eu quero que um morto venha me explicar? Porque eu não quero crer. Eu não quero crer que Jesus Cristo é a revelação de Deus. Ele já veio e já disse do outro lado. Mas se eu creio nesse homem, eu estou abrindo mão da minha racionalidade. É isso que as pessoas falam. Aí Jesus ora, graças te dou, Pai. Porque essas coisas foram ocultadas dos que precisam de razão. Mas elas foram reveladas a quem? Aos sábios e aos pequeninos. Aos simples e pequeninos, né? Foram ocultadas dos sábios e entendidos e reveladas aos humildes e pequeninos. Por quê, irmãos? Porque o humilde é ignorante? Porque o humilde não é racional? Ou porque o humilde é simples para entender a graça de Deus na criação? Ou porque o simples é aquele que atenta para o canto do galo, cocoricó, e ele fala assim, Deus botou até relógio na natureza. Ou é porque o simples olha por um urubu e fala assim, olha, Deus botou até a limpeza, olha como Deus se preocupou com a limpeza, um ser que gosta de carniça, de lixo.
Aí ele olha para a formiga e fala assim: olha, Deus se preocupou em arar a terra, porque sem a formiga a terra não tinha oxigenação. Não é, doutora? Aí o médico olha para o coração e fala assim: que válvula é essa que puxa e manda ao mesmo tempo? Eu só conheço válvula que puxa ou que envia. O coração puxa e envia, não é isso? Ventrículo, aurículo, essas coisas. Aí, irmãos, o simples vai olhando para a criação e fala assim: isso é graça. E para ele é mais simples se entregar. Mas o cético não vê a graça de Deus e se fecha para ela. E vai para seu mundo racional e não encontra explicação. E aí não se joga. Irmãos, voltando aqui para o nosso texto, ele não é pretexto, ele é texto. Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, irmãos. Cruz não é lugar de explicação, queridos. Cruz é lugar de entrega. Da minha razão também. Porque eu estou confiando na razão de Deus. A Bíblia diz que até a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Cruz é lugar de entrega. Olha, irmãos, um dia eu falando isso na minha sala, eu disse assim: a cruz não é lugar de respostas. Aí me olharam assim: que é isso que o professor está querendo dizer? Nem para Cristo foi lugar de respostas. Cristo morreu perguntando: Pai, por que me desamparastes? Por que o Senhor me desamparou? O filho morreu sem respostas, querido. Estou falando você, desculpa, tá? É que me disseram que você é um cientista muito famoso, aí você é minha referência hoje aqui. Irmãos, a cruz não é lugar da racionalidade. A cruz é lugar da entrega. O filho morreu perguntando o que ao pai? Por quê? A razão dele não estava entendendo. A razão dele não estava aceitando a separação. Ele ia morrer e separar do eterno. Um dia um pastor falou uma coisa que me deu um choque. Ele falou assim: o filho viveu uma eternidade sempre em comunhão com o pai. Ele nunca soube o que era não estar com o pai, e agora ele estaria sem o pai. E isso era devastador para o filho. E ele morreu perguntando por quê? Por quê? Mas, irmãos, ele não morreu só perguntando por quê. A última palavra não foi por quê, foi a penúltima. A penúltima foi: por que me desamparaste? Mas a última foi: em tuas mãos eu entrego o meu. Eu sei falar isso no latim, um dia eu aprendi. In manus tu comeno espírito mel. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A última palavra não foi a da razão, foi a da entrega. O porquê não foi a última, foi a entrega. Como é que começa a vida cristã, queridos? É quando a gente entrega. Entrega o quê? Sabe qual é o símbolo do tudo? É o coração. Interessante que eu sou da Bahia, lá tem aquelas macumba, né? Tem macumba, mas tem menos, está diminuindo, viu, irmãos? Mas tem muito axé ainda. E lá na Bahia, há o hábito dos despachos. Eu fico olhando as entidades, o que é que elas gostam, né? Umas gostam de frango, outras gostam de cachaça. Não é assim? Aqueles pratos, no Rio de Janeiro tem muito também, aqueles pratos lá com farofa, umas coisas que a gente gosta também, né? Eu fico assim: por que essas entidades gostam disso, né? Aí quando eu vou para o Senhor, Ele gosta de coração. Porque o coração é o tudo. É a fonte de onde sai tudo. Ele não pede o cérebro, Ele pede o coração. Entrega: filho meu, dá-me o teu coração. Então, irmãos, Ele quer o coração. Então, como é que começa a vida? É entregando o coração. Onde eu vou entregar esse coração? Em que endereço? É numa manjedoura cercada por anjos fofinhos e maravilhosos. Onde é que eu tenho que entregar esse coração? Aqui está dizendo Paulo, está nos ensinando onde é que põe o coração. Eu já estou crucificado com Cristo. O nosso coração tem que ser entregue na cruz de Cristo.
É lá que é o lugar do nosso coração. O que significa isso? É o coração entregue. Cruz é entrega. Cruz é entrega. Eu entreguei minha vida ao Senhor. Agora você é um baita de um Jacó, Jacó não, né? Um Jeca, né? Ignorante pela vida. Agora você é uma pessoa desconectada do mundo, né? Não sei quem é Eike Batista, Bashar al-Assad, eu não sei quem é o presidente dos Estados Unidos, né? Eu não sei o que está acontecendo. É isso, irmãos, que é entregar o tudo ao Senhor. Ou a gente agora, quando entregamos tudo, a gente compreender tudo a partir dessa cruz. Ou é agora a gente olhar esse tudo a partir de onde nosso coração está. Irmãos, só para fechar minha palavra. Se eu já estou crucificado com Cristo, onde é que a cruz de Cristo esteve? Em que monte? Ele foi crucificado no monte. O Monte Caveira, né? Não é isso? Lá na cruz, no monte, no Gólgota, que também era chamado Caveira. Agora percebam vocês, a cruz ela puxa a gente, né? Puxou Cristo, o elevou do chão e ainda colocou no monte. É como se dissesse assim, olha que espetáculo, Deus crucificado. Todos veem a Ele. Quando eu for elevado ao madeiro, todos atrairei a mim. Mas irmãos, sabe de uma coisa, quando nós vamos para a cruz também, a gente agora começa a ver o mundo que a gente não via. A cruz é um ponto de vista de Cristo. Ele também vê o mundo, por isso que eu digo, aceitar e entregar a vida a Jesus não é deixar o mundo, de ver o mundo, pelo contrário, irmãos. Quando nós somos elevados à cruz, agora é que enxergamos o que nós não enxergávamos. O mundo perdido. Quando Jesus foi levantado à cruz, vocês viram um filme do Mel Gibson? Eu não vi, mas muita gente aqui deve ter visto. Eu não vi, irmãos, porque eu já tinha visto outros que eu achei melhor. Quando eu vi tanta crítica, eu não vi. Mas a ideia não é aquele homem pregado no chão e depois ele levanta aquele homem. Aquele espetáculo assim, da barbárie humana. Saiba, irmãos, que ali ele olhava para a humanidade e dizia, Pai, perdoa-lhes. Quando eu estou crucificado com Cristo, irmãos, o que nos acontece? Ele nos põe em conexão com o mundo e não nos aliena dele. Sabiam disso? Porque agora nós somos pregados com ele e agora nos levanta e de lá de cima eu vejo multidões caminhando sem compreender o seu destino. Torcedores matando o outro porque é do Corinthians, não é do Palmeiras. Irmãos, uma aluna me disse assim, professor, não vim na sua aula porque mataram o meu primo. Eu falei, meu Deus, como foi que aconteceu? Ele falou, ele mexia com droga e ele estava no bar com um rapaz que devia droga para ele. E ele disse, me paga os R$40 que você me deve. 40, Ele falou, se você não me pagar, eu vou tomar o relógio que você tem aí, ou o celular, mas você vai me pagar, velho. Não é boa, cara. Ó. Aí o cara falou assim, eu não vou te pagar coisa nenhuma. Puxou uma faca e correu atrás dele. Ele estava com um problema no joelho, não pôde correr, caiu. O cara deu 3 facadas no peito. Causa de R$40. Irmãos, quando a gente é levantado para a cruz com Cristo, a gente identifica com o olhar de Deus e a gente começa a ver a humanidade. É por isso que as bem-aventuranças dizem que nós choramos. É por isso que o irmão chorou quando orou, porque ainda não entregou a vida a Jesus. Às vezes a gente pensa, o que é que está acontecendo com o irmão Adilson? Porque quando nós vamos nos identificando com a cruz de Cristo, irmãos, nós fomos para o alto. A gente não fica mais alienado. Alienado é quem não subiu ainda e está nesse patamar aqui, ridículo. Mas quando a gente é elevado, aí a gente vê as famílias carentes. A gente vê o sistema penitenciário brasileiro degradado. As delegacias sendo transformadas em penitenciárias.
o submundo da política que a Polícia Federal está mostrando, mas nós já sabíamos, porque estávamos na cruz lá, vendo tudo. Por isso que o Salmo 88 diz: o nosso Deus é um Deus sofredor, porque tudo Ele vê. Então, irmãos, o que é vida cristã, queridos? Vamos ler o texto? Eu queria que toda a igreja lesse comigo, vamos lá? O que é vida cristã? Gálatas 2:20, todos comigo? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos lá? E a vida viva na fé, o qual o paradoxo, irmãos, eu queria encerrar então dizendo: embora a cruz pareça o lugar do fim, a cruz não é o lugar do fim, queridos. A cruz é o lugar da entrega, porque a partir dela eu vou ter uma nova vida. Paulo diz, olha que paradoxo, ele diz: já estou crucificado com Cristo. Então morreu, né, meu filho? Ele diz: não, e a vida que agora eu vivo, embora a cruz pareça o lugar do fim, é o lugar do começo. Quem pode dizer amém? Amém. A cruz não é o lugar do fim, a cruz é o lugar da entrega para um começo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe. Eu já entreguei minha vida a Jesus. Você já entregou sua vida a Jesus? Não é a nós, pastores, não é a Igreja Batista. É a Jesus Cristo. E o lugar da entrega é na cruz. Porque dali e a partir dali, eu não terei fim, eu terei um novo começo. Então que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu entreguei minha vida, foi para isso que eu saí da Caixa Econômica. E quando eu saí da Caixa, ele falou assim: ele vai para a Igreja Universal, se for, vai ganhar um dinheiro lá. Brincaram. Aí perguntaram: ele vai para o Tribunal de Contas? Ele passou em algum concurso da Receita? Porque lá a ideia é assim, sair da Caixa e ir para Tribunal, Receita, para algo maior. Aí disseram: não, ele vai para o seminário. Irmãos, porque ali era o lugar que Deus tinha para a minha vida. Porque a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Estou dizendo que você aceitando Jesus, você tem que ir para o seminário, não. Eu estou dizendo que aceitando Jesus, você tem o lugar correto de Deus para a sua vida. Aquele marido que você não era, fazia um papel que era, aceitando Jesus, você vai se tornar um verdadeiro marido. Aquele profissional que você não era perfeitamente responsável, em Cristo você será, na cruz você será. Então a cruz é o lugar do encontro com a nossa vocação, com a nossa existência, com o que devemos fazer na vida, o que Deus tem para nós. A cruz não é lugar do fim, a cruz é lugar da entrega para um novo começo. Então que Deus nos abençoe. Se tem alguém no nosso meio que queira entregar a sua vida a Jesus, não há semana melhor que a semana da Páscoa para fazer isso. Porque foi na Páscoa que Jesus se entregou. O que é que Paulo diz? Por que Paulo se entregou? Ele explica por que ele se entregou. No final do versículo ele diz assim: eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou, olha a graça, e fez o que por mim? Se entregou. No boletim eu coloquei isso. Você sabe por que eu me entrego a Ele? É porque Ele se entregou por mim. Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Você crê nisso? Vamos ficar em pé e vamos orar, agradecendo a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero dizer, irmãos, da minha alegria de ser membro desta igreja, tá? Talvez eu nunca tenha dito isso. Eu me sinto honrado pregando aqui. Então eu quero servir vocês no dom que Deus me deu. Então minha oração de encerramento é: Senhor, toma todas essas palavras, eu não sei se tiveram muito sentido, mas que essas palavras abençoem meus irmãos aqui nesse lugar.
abençoe vocês, que tenha ajudado de alguma forma vocês compreenderem melhor a fé de vocês. E quem está nesse processo, fala, meu Deus, o que é isso? Eu não entendo, eu acho o crente muito bitolado, que a fé, a palavra tenha te ajudado a esclarecer de alguma forma essa sua angústia e essa procura aí. Que Deus te ajude, em nome de Jesus, amém. Pai, nós oramos agradecidos por esse tempo tão precioso, que nós não perdemos, mas ganhamos aqui neste lugar, Senhor. A minha oração diante do teu trono de graça é que os meus irmãos saiam abençoados com esta palavra, Senhor. Saiam para uma semana não de fuga do mundo, mas de enfrentamento das questões, cheios da tua graça e da tua presença. Que a vida que eles vivam neste mundo seja na fé do Filho de Deus, que os amou e por ele se entregou profundamente. Pai, guarda-nos do mal, mas não nos tires do mundo, que no mundo possamos viver a vida cristã, Senhor, plenamente cheias de sentido, plenamente a partir da tua cruz. Essa é a minha oração. Não nos tires do mundo, mas nos livres do mal. Essa é a minha oração. Esse é o meu clamor e minha gratidão em nome de teu Filho Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as preciosas consolações do Santo Espírito sejam sobre todos vós e sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém, amém. Ide em paz, irmãos. Deus abençoe. Dá um grande abraço aí no seu irmão e que Deus nos dê uma semana de vitória. Amém.